Olá, investidor! Seja bem-vindo aqui a esse conteúdo em que vou mostrar para você as principais vantagens e como fazer um rebalanceamento prático na sua carteira de maneira muito simples. Bora lá para o vídeo! Bom, a grande realidade é que vemos por aí vários influencers, educadores financeiros pregando que investir em renda variável é a melhor estratégia do mundo, ou outros que só renda fixa é a melhor estratégia. Alguns pregam que é o day trade, outros que é fazer buy and hold. E a realidade é que não existe só uma classe que é melhor do que as outras. A realidade é que o bom mesmo é fazer um mix de ativos dentro do seu portfólio. Inclusive, ganhadores do Prêmio Nobel provaram que o ideal dentro de uma carteira é fazer uma pizza, uma sopa de ativos dentro de um portfólio para que consiga maximizar o retorno da carteira com o melhor de cada produto. E para isso eu já trago aqui um gráfico para provar para vocês as vantagens de se fazer uma boa diversificação e rebalanceamento. É o gráfico da renda fixa, o CDI, né? Que acompanha ali a taxa Selic, a taxa de juros básica do nosso país, frente ao Ibovespa. Veja as oscilações do Ibovespa, esse é em verde, e o CDI, que rendeu 6.936% de lá até aqui, frente ao Ibovespa que rendeu 2.777%. Veja que são quase 3 vezes mais de rendimento. É um rendimento muito acima, né? E aí o pessoal que vem aqui pregar, não, invista só em ações, invista só em renda variável, faça swing trade, day trade, buy and hold, que seja, só isso já cai por terra. Se você pegar as carteiras dos maiores investidores do mundo, você vai ver que elas não superaram tanto o CDI aqui do Brasil de 1994 até aqui. Boa parte delas não superaram, tá? E veja só, outro dado importante, se você comparar aqui também, você não só ganharia mais dinheiro investindo em renda fixa, mas também estaria mais seguro. Graficamente você já viu aqui também em números, ele oscila muito menos. Veja que na rentabilidade, ele rendeu aqui nos 12 meses, até 24 meses, né, começando aqui no mês, sempre superior ao Ibovespa. Só em 36 meses aqui que o Ibovespa superou. Mas em 20 anos que a gente viu, mais de 20 anos ali, né, quase 30, o CDI ficou na frente ali quase 3 vezes. Bom, a consistência também, a consistência é superior aí do CDI em relação ao Ibovespa, só que no Ibovespa que teve até um maior retorno, mas claro, né, oscila tanto assim, vai ter o melhor retorno. E lá embaixo, menos 39% a maior perca que um dos dois índices teve. Mas veja ali que foram 345 meses positivos do CDI, 199% meses positivos do Ibovespa. 100% dos meses positivos para o CDI. Uma volatilidade de campeã também no CDI, né? O máximo que o CDI teve aí desde o início foi 0,63 de oscilação, frente ao Ibovespa que já teve aí de 33%. E só em 12 meses foi 21% de volatilidade. Além disso, veja que a volatilidade desse ativo, né, o Ibovespa, ele chegou a ter 135% de volatilidade lá em 95, frente a 0,51 que estava tendo o CDI na época. Você conseguiria ver se fosse um ativo de maior oscilação, o CDI, mas praticamente não dá para ver. Seria uma linha vermelha ali embaixo, o CDI ficaria constando para você ter a visão. Mas é praticamente nulo, é praticamente nada de oscilação. Então é muito vantajoso mesmo nesse sentido. Mas, poxa, então você está falando que a renda variável vai oscilar muito, vai ter muitos problemas, né? Vai render pouco. Então não vou investir em renda variável. Não precisa também pensar que não vai investir em renda variável, não é legal investir em renda variável. Tem os momentos certos, tem as horas certas, às vezes tem as carteiras certas também, os ativos corretos. E esses gráficos ali é de uma média, como eu falei. Se você pegar uma carteira que supera essa média, que seja uma carteira boa, excelente, que pague também dividendos que não entram aí nessa conta, né? Você vai ter um retorno bem mais significativo do que aquela carteira lá. Mas, para que fique caindo por terra aqui, que só investir em renda variável é bom. A renda fixa também é muito bom e tem os momentos certos. Por isso que é importante rebalancear. E uma regrinha muito simples é a regrinha do 100. Ela subtrai a sua idade do número 100. Com esse valor, vamos lá, um exemplo, 30 anos. Você pega 30, pega 100, subtrai 30, fica 70. Esse 70 seria o valor que você poderia investir em renda variável dentro da sua carteira.
Essa é uma regrinha muito simples. Existem inúmeras outras por aí, forma de rebalanceamento, mas essa é a regra mais fácil que existe que você pode imaginar de rebalanceamento. Esses 70 ficariam em ações e os outros 30 ficariam em renda fixa. Mas aí o que acontece quando você vai ficando mais velho? Por exemplo, quando você tiver com 50 anos, você tem menos tempo de vida, ou seja, você precisaria correr menos risco. Nessa idade, você poderia ter, então, 50% em cada uma dessas classes. Quando você tivesse 70 anos, 70% em renda fixa, 30% em renda variável apenas. Veja que quanto maior o tempo, mais você viveu, menos risco você vai correr. Isso vai fazer com que você respeite tranquilamente a sua idade, ao risco que você tem para correr. Porque uma pessoa jovem, facilmente ela pode ter percas, ganhos muito altos na sua carteira de ações, ela vai poder passar por inúmeras crises, altos e baixos, ao longo de toda a sua vida. Né? Pessoa velha não, ela não tem tanto tempo assim para arriscar. Então tenha isso em mente, uma regrinha muito simples. Outras eu vou mostrar aqui para frente para que você entenda outras formas que podem se encaixar melhor para o seu perfil. Porque a regra do 100, ela ignora o perfil de investidor. Então se você é um cara mais conservador e tem 30 anos, poxa, talvez vai ser muito legal para que você invista de 70% em renda variável. Você tem 40 anos, 60% em renda variável, pois não vai ficar muito legal para o seu perfil, você vai perder o sono. Então eu vou trazer aqui para você uma outra possibilidade. Mas para isso é importante também explicar um pouquinho mais de renda fixa e variável, para que você entenda o seu perfil, o que você pode trazer para a sua carteira. Para que eu faça isso, eu vou trazer aqui alguns conceitos para que você também identifique o seu perfil e entenda os produtos. Vamos lá. Vamos usar uma analogia com 3 cofres onde você vai guardar o seu dinheiro. O cofre 1, o 2 e o 3. O cofre 1 é o cofre do curto prazo, é onde você pode colocar investimentos para até um ano, onde você pode guardar a sua reserva de emergência. Aquele dinheiro de alta liquidez, aquele dinheiro que você precisa resgatar a qualquer momento. E a palavra liquidez vem da palavra líquida, que é da facilidade que você pode tornar um dinheiro líquido, resgatável, você utilizar da maneira que você quiser. Ou seja, precisa ser investimentos de alta segurança, que jamais oscilem, que você pode resgatar a qualquer momento. O pote 2 é o pote do médio prazo, são investimentos de 1 a 5 anos. E esse pote também é chamado de pote dos objetivos. Você pode traçar um objetivo para esses investimentos para daqui a 1 ano, 2, 3, 5 anos e não precisa necessariamente resgatar no momento atual. Então você vai poder ter um prazo maior e também pode assumir um pouco mais de risco, ou seja, oscilações. Quando a gente fala de risco aqui nos investimentos, a gente está falando de oscilações, de investimentos que podem oscilar no preço para cima e para baixo, assim como uma ação, ou que não oscilem nada. E no pote 3, são investimentos para longo prazo, onde você pode ter sim mais oscilação, mais ainda nos seus investimentos, porque você não vai precisar do dinheiro a qualquer momento, e aí você pode chamar esse pote também de pote da aposentadoria, que são investimentos para 5, 10, 15, 20, quantos anos você quiser, né? Então você pode utilizar para longo prazo e resgatar lá na sua aposentadoria também. Então, tendo esses 3 potes em mente, como é que ficaria a sua distribuição, os seus objetivos financeiros dentro desses 3 potes? Faça esse exercício agora. Fez? Então bora lá. Agora, o próximo passo é identificar o seu perfil de risco. Porque agora a gente já identificou os seus objetivos, sua reserva de emergência, seus objetivos de médio prazo, e a sua aposentadoria. Você diversifica o seu dinheiro aí. E o seu perfil de risco ali também dentro desses 3 potes. Mas para isso, o seu perfil de risco precisa responder 3 perguntas. Existem 3 pilares nos investimentos. E nenhum investimento consegue ter os 3 pilares excelentes. Sempre tem que ter um pilar um pouco menor do que os outros 2. O primeiro pilar é o pilar da rentabilidade. Pilar de rentabilidade é nada mais, nada menos do que quanto o seu dinheiro pode render. Como, por exemplo, ações. Tem um alto pilar de rentabilidade. Você viu que em alguns momentos elas renderam muito ali. Porém, o segundo pilar é o pilar da segurança. E, por exemplo, as ações nós vimos que tem uma segurança baixa porque oscilam muito. É disso que a gente está falando em relação à segurança. E já a renda fixa, o CDI ali que eu mencionei, ele tem uma altíssima segurança. Porém, no curto prazo, em alguns anos, ele pode ter um pilar muito baixo da rentabilidade. Porque nem sempre ele está rendendo 10, 15% ao ano. Tem anos que ele rende 5, 4, 3, 2.
rende muito pouco. E o terceiro pilar é o pilar da liquidez, que é da facilidade de você resgatar esse investimento. Você precisa resgatar antes, rápido, depois, quando você precisa resgatar. Se é como, por exemplo, um imóvel, temos dados estatísticos que demoramos 6 meses, 1 ano para vender um imóvel aqui no Brasil. Já uma renda fixa, uma poupança, por exemplo, você resgata no momento que você quiser. Você vai lá, solicita e resgata o dinheiro na hora que você desejar. Então tem uma alta liquidez, o imóvel tem uma péssima liquidez. Então dentro desses 3 pilares, imagine qual dos 3, né, quais os, digamos, 2 desses 3 que você prioriza mais. Qual você prioriza em primeiro lugar? Se é a rentabilidade, é a liquidez, é a segurança? Se é a rentabilidade bem em primeiro lugar, então o seu perfil é um pouco mais agressivo. Se é a segurança, o seu perfil já é mais conservador. E se você tem mais ou menos liquidez, você tem que ser mais conservador ou menos conservador. Por exemplo, se você precisar de dinheiro só daqui a 10 anos, priorizar menos o pilar da liquidez. Agora, se você precisa do dinheiro, pode precisar do dinheiro a qualquer momento, você precisa priorizar ainda mais o seu pilar da liquidez, você precisa se tornar ainda mais conservador. E aí visualize ali aqueles 3 potes dos seus objetivos, onde você quer colocar o seu dinheiro para que você visualize, para que você mentalize qual o seu perfil de investidor. Se é mais conservador, se é mais moderado, se é mais arrojado. E aí para fazer esse rebalanceamento, se você não quiser utilizar a regra do 100, depois de eu te explicar todos esses conceitos para chegar no seu perfil, você pode ficar muito tranquilo também. É só seguir dentro da sua corretora quais são as carteiras para aquele seu perfil de investidor. Todos os meses, se você entrar dentro do site ou nas redes sociais ou na própria newsletter da sua corretora para os seus clientes, eles vão avisar para você, procure se você tem ou não esse serviço, do seu perfil de investidor, quais são os investimentos ideais para aquele mês ou para aquele trimestre. Elas sempre vão te avisar qual é a mudança que você deveria ter dentro da sua carteira, qual seria a carteira ideal para aquele perfil. E aí é só você seguir essa questão. Cara, aqui uma proposta de alto valor, um brinde de alto valor para você, que é o meu e-book gratuito, meu livro que eu criei, 101 perguntas e respostas para o investidor, para que você fique bem munido de informações e tome as melhores decisões, assim como eu. Então, bora lá, bora para o próximo vídeo, te vejo numa próxima.